Seja bem-vindo a mais um culto, um dia especial. Sabe por que esse dia é especial? Porque eu creio do fundo do meu coração que Deus irá falar com você. Como você está, como você tem passado, como está o seu coração? Existem coisas que preocupam você? Eu queria desafiar você neste culto a apresentar tudo aquilo que tem roubado a paz no seu coração diante do Senhor. E eu quero convidar você para que junto nós possamos fazer uma oração clamando a presença do Senhor. E desde já eu quero pedir para você curtir essa transmissão, para que você pegue o link que você recebeu aí e você mande para pelo menos 3 pessoas que talvez Deus irá trazer ao seu coração e você vai ter a oportunidade de abençoar essas pessoas. E você aí que tem motivos para agradecer, motivos para apresentar diante do Senhor, eu quero pedir para você ir compartilhando e nós vamos orar pelos nossos motivos, por aquilo que Deus pode e irá fazer na nossa vida, da forma como Deus pode agir na nossa história. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar conosco em mais este culto. Você pode fechar os teus olhos. Pai amado, diante da tua santa presença, Deus, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba toda a adoração, ó Deus, que tudo, ó Deus, que acontecer durante este culto seja para glorificar o teu nome. Eu oro por cada família que está participando deste momento, por cada pessoa que está ali, ó Deus, do outro lado, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma muito especial e a tua palavra encontre morada no nosso coração, Paizinho. Nos desafie, fale conosco, Deus, e nós oramos porque confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo
Crer no Senhor nos leva a confiar que o nosso Deus é um Deus que está atento ao clamor do nosso coração, é um Deus que conhece os nossos pensamentos, nossas palavras, mas mesmo sendo um Deus grande, todo-poderoso, é um Deus que deseja se relacionar com os seus filhos. Você já tem compartilhado aqui os seus motivos de oração. Nós vamos estar orando, clamando a presença de Deus. Talvez aqui você esteja colocando pessoas, talvez aqui você esteja lembrando de pessoas que Deus tem colocado aí no seu caminho, perto de você. Nós vamos estar clamando, pessoas que estão passando por lutas na área da enfermidade, pessoas que estão sendo agraciadas pelo Senhor, recebendo cura, recebendo livramento, e nós cremos em tudo isso e que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, e por isso que nós compartilhamos, né? Deus conhece aí cada um dos motivos que você tem apresentado, e nós vamos orar neste momento. Pai amado, nós cremos que o Senhor está presente na nossa vida e que o Senhor deseja nos conduzir para perto do Senhor. Por isso, Deus, por confiar no Senhor, nós apresentamos cada motivo que está sendo colocado aqui. Que o Senhor abençoe de uma forma especial, que o Senhor abençoe a Aninha, Deus, que está de aniversário, que a alegria do Senhor possa envolvê-la e ela continue a crescer no conhecimento do Senhor, na graça, Deus, e na dependência do Senhor, que os pais possam, ó Deus, continuar a levá-la, a conduzi-la e ensiná-la, Deus, aos caminhos do Senhor. Paizinho, eu oro por cada pessoa que tem colocado aqui motivos de enfermidade. Nós temos orado pelo bebê Miguel, que o Senhor possa restaurá-lo de uma forma especial. Lembramos do irmão Nildo, ó Deus, que está ali no processo, ó Deus, de tomada de decisões com relação a tudo aquilo que precisa ser feito, ó Deus, na questão ali da dificuldade da enfermidade. O Senhor tem agido, ó Deus, ali no funcionamento dos rins, continue a agir de uma forma especial. Nós confiamos e dedicamos ao Senhor, ó Deus, toda a vitória, Deus, e todo sucesso com relação à saúde do irmão Nildo, que o Senhor possa abençoá-lo de uma maneira, de uma forma muito especial. Eu me lembro da Natália, lá de Curitiba, que o Senhor possa restaurar, Deus, tantos dias já naquele hospital, Deus, precisa de uma intervenção, de um socorro do Senhor. Visite-os, Deus, renove as forças da Patrícia, do Fábio, do Fabinho, Deus, que aquela família, Deus, alcance do Senhor, ó Deus, a graça que vem somente da Tua presença, Paizinho. Deus, nós continuamos a orar porque confiamos no Senhor. Ser com cada pedido, cada família apresentada, cada pessoa, Deus, que está sendo apresentada pelos Teus filhos, os motivos de gratidão, nós colocamos, ó Deus, para que o Senhor tenha liberdade para agir de acordo com o Teu propósito, ó Deus, com o Teu santo propósito. E nós oramos porque confiamos no Senhor e oramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Consolação. Em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Tô seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Também de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Tô seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus.
Como é o seu relacionamento com o Senhor? Quem é o seu Deus? Você já parou para refletir a grandiosidade de um Deus todo-poderoso, de um Deus que ama, do Deus, o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, de um Deus que tem um propósito maravilhoso para com as nossas vidas? Quando nós entendemos quem é o nosso Deus e quando nós sabemos aquilo que Ele é capaz de fazer, nós começamos a confiar as nossas vidas nas mãos do Senhor para que Ele haja, Ele atue do jeito que Ele deseja para conduzir a nossa vida. E uma das formas de conhecermos ao nosso Senhor é através da oração. Às vezes, a oração se torna um simples detalhe na vida de pessoas, quando na verdade, quando nós olhamos para a oração como uma oportunidade de nós chegarmos diante do trono do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, o Deus que tem o controle de todas as coisas e em nenhum momento perdeu o controle de todas as circunstâncias da nossa vida. É essa oportunidade que temos quando nós nos achegamos diante de Deus através da oração. Com a oração nós falamos com Deus, nós aprendemos a ouvir ao Senhor e nós aprendemos também a nos relacionar com esse Deus de uma forma muito especial, que começa a trazer segurança e a confiança de que Deus, o Senhor, Ele está conosco em todas as circunstâncias. Eu me lembro de uma ilustração onde um menino, ele chega para o pai e ele pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? E aquele pai tentando ilustrar de uma forma, que aquele filho pudesse compreender, ele olha para o céu, estava passando um avião bem distante, e aquele pai, ele olha aquele avião e diz: olha, Deus é do tamanho daquele avião. E o menino respondeu, nossa, pai, é pequenino, quase não dá para ver. E depois aquele pai pega aquele garoto, leva até o aeroporto, chega do lado de uma grande aeronave e ele diz: e agora, meu filho? Ele falou assim: nossa, pai, como é grande, como é enorme. O menino respondeu. O nosso relacionamento com Deus também é assim. Quanto mais próximos estamos do nosso Senhor, maior veremos a grandeza, melhor veremos o quão grande é o nosso Deus. Mas se a nossa vida tem nos levado para longe da presença do Senhor, a sensação é que temos um Deus pequenino, distante, que quase não percebemos. Essa é uma ilustração de um autor desconhecido, mas ela vai ilustrar muito bem o que é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que numa noite como hoje, numa mensagem como essa, eu queria desafiar você a aprender alguns princípios sobre a vida de oração. Princípios que vai nos ensinar a orar, princípio que vai fazer com que a gente possa conhecer quem é o nosso Deus, para que a gente possa experimentar a grandeza, a soberania desse Senhor nos momentos de intimidade que nós temos de joelhos para buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Uma igreja que experimenta um avivamento da parte de Deus é uma igreja que ora. Discípulos do Senhor Jesus que recebem dentro do teu coração uma porção especial da presença do Senhor, da graça de Deus sendo derramada, são discípulos que oram. Discípulos que aprendem a dedicar tempo com o Senhor e permite que esse Senhor haja, atue dentro do coração, dentro da vida, transformando não só a vida do discípulo, mas as pessoas que estão ao redor. Os membros das famílias que são contagiados por um mover sobrenatural de Deus através da oração. Por isso, se você é uma pessoa que deseja mais de Deus na sua vida, eu quero que você saiba que você está sendo desafiado pelo Senhor a orar cada vez mais, a se colocar de joelhos, a se colocar na presença do Santo Deus, não querendo pular propósitos ou processo nos ensinamentos que Deus deseja ensinar ao seu coração, mas se colocando como discípulo do Senhor Jesus, que deseja mais de Deus
num propósito e numa busca de uma intimidade cada vez maior com o Senhor, para que você experimente cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós conhecemos esse Senhor, nós vamos ver que Deus, sim, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Ambrósio, um dos pais da igreja, ele vai dizer que a oração é a asa com que a alma voa para o céu. E ele vai dizer, olha, e a meditação, os olhos com que vemos a Deus. A oração tem a oportunidade, a capacidade de nos levar ao trono do Deus Todo-Poderoso, para que esse Senhor, Ele fale ao nosso coração. Quando nós meditamos, nós temos a oportunidade de ouvir aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. E nós não podemos perder a oportunidade de experimentarmos isso de forma prática, para que a presença do Senhor nos envolva com poder e com ação vinda diretamente do Deus Todo-Poderoso. Tem um texto em Tiago, o autor da epístola de Tiago, ele é muito prático a respeito de oração, e ele vai trazer ali alguns princípios que nós vamos nos debruçar nesta noite e nas próximas mensagens para aprendermos a respeito de princípios sobre a vida de oração. Lá em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, a palavra de Deus ela vai dizer assim, olha só: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, estamos diante da Tua palavra. Santo Senhor, tenha liberdade para ministrar ao nosso coração. Nos leve, Deus, a uma busca sincera e profunda de intimidade com o Senhor. Por isso, nessa hora, o nosso coração está aberto para que o Senhor ministre a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós que cremos no Senhor Jesus e temos um relacionamento com Deus, é muito comum nós ouvirmos mensagens sobre oração, meditações, reflexões devocionais, livros e mais livros, e até mesmo na própria palavra de Deus, a respeito do assunto da oração. Eu chego a dizer que se nós não lêssemos mais nenhum livro sobre oração, nós não ouvíssemos nenhuma mensagem sobre oração, se nós não tivéssemos mais informações a respeito de oração, nós saberíamos da necessidade que temos de orar, porque nós somos forjados dentro de um ensinamento do próprio Senhor que nos leva à necessidade de orar, porque a oração mostra um pouco daquilo que é a nossa dependência do Senhor. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós sabemos da necessidade e que nós devemos orar. A oração, ela é uma das disciplinas espirituais que, como discípulos do Senhor Jesus, precisa ser desenvolvida na nossa vida.
E eu falo disciplina espiritual que precisa ser desenvolvida, porque ela precisa ser vivenciada todos os dias. Da mesma forma como nós nos alimentamos, da mesma forma como nós estamos bebendo água, da mesma forma como existem coisas que são vitais para a existência do nosso corpo físico, a oração é uma das coisas vitais para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida espiritual. E quando nós exercitamos essa disciplina da oração, nós estamos fazendo com que o nosso jeito de viver é um jeito que busca a presença de Deus, que se torne um jeito que busque a presença de Deus e a vontade do Senhor na nossa vida. Quando devemos orar? Como devemos orar? Em quais circunstâncias? É muito interessante. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai trazer ali algumas orientações dizendo, olha, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando assim para os crentes da cidade de Tessalônica, olha, vocês precisam viver a plenitude da presença do Senhor na sua vida. E o jeito de se fazer isso, de ser envolvido pela alegria dos altos céus, é nós orarmos sem cessar, buscarmos a presença desse Deus, darmos graças por aquilo que o Senhor tem realizado dentro da nossa vida, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, é o que o autor está dizendo. Orar sem cessar, orar o tempo todo, implica em nós aprendermos a apresentar a nossa vida, dedicar o nosso coração, a nossa vida, os nossos anseios e os nossos motivos na presença do Senhor, desse Senhor que deseja se relacionar conosco. Por isso, nós vamos aprender alguns princípios sobre a vida de oração, baseada no texto que nós lemos da Epístola de Tiago. E um dos primeiros princípios que eu encontro ao olhar para o texto de Tiago é que nós temos que aprender a orar nos momentos da vida em que nós estamos sofrendo. Ore nos momentos da vida em que está sofrendo. Nós temos que aprender nos momentos em que o nosso coração está passando por lutas e dificuldades, a nos apresentarmos diante de Deus. O versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que está feliz, que ele cante louvores. Está sofrendo. Você hoje que acompanha esta mensagem, está passando por lutas. Tem gigantes vindo na sua direção, que tem roubado a paz do teu coração. A recomendação da palavra de Deus é, ore. Busque a presença do Senhor. Se coloque na presença do Deus. O sofrimento a qual nós estamos olhando aqui, ele pode vir de diversas maneiras na nossa vida, por causa de perdas que vão gerar talvez sofrimento emocional dentro do nosso coração. Pessoas que talvez estejam passando por lutas e batalhas espirituais, e isso tem trazido sofrimento dentro da alma. Pessoas que talvez estejam sofrendo por causa do físico, padecendo de algum tipo de enfermidade. Precisamos aprender a orar em todos os momentos. Talvez existem pessoas que estão sofrendo por causa de dificuldades profissionais. A pressão está muito grande e a palavra de Deus é, ore. E de certa forma eu vejo Deus dizendo, olha, eu estou aqui desejando fazer parte deste momento em que você está vivendo. Por isso que um dos princípios da oração é nós buscarmos a presença de Deus quando estamos passando por momentos difíceis de sofrimento. Pessoas que talvez estejam passando por sofrimento na área familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos. Quando nós entendemos quem é o nosso Deus e o tamanho do nosso Deus, nós vamos aprender a confiar que a vontade do Senhor sempre será a melhor para a nossa vida.
Eu não sei quais são as lutas ou batalhas, quais são os sofrimentos que têm assolado o seu coração. Mas uma coisa eu sei, a orientação da palavra de Deus é: ore, busque a presença do Senhor. O escritor de Salmos, capítulo 50, lá, Salmo 50, versículo 14 e 15, ele vai dizer: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Quando você busca ao Senhor, você busca com essa convicção, você ora desse jeito, que o Senhor é aquele que agirá e você o honrará por toda a fidelidade que Ele tem dispensado a você. Eu quero desafiar você a orar. Você concorda que nós podemos separar um tempo durante essa mensagem para que a gente possa orar? Você conhece pessoas que estão sofrendo, seja na área emocional, na área espiritual, física, profissional, familiar? Não sei qual a área que tem gerado sofrimento ao coração dessa pessoa, mas eu queria que neste momento, aí na tua casa, onde você está, você pudesse começar a orar ao Senhor, a falar a respeito do sofrimento dessa pessoa. Eu queria desafiar você a fechar os teus olhos. Talvez você esteja com mais pessoas aí acompanhando essa mensagem, e esse é o momento talvez de você segurar a mão dessa pessoa. E nós vamos separar um tempo agora para orar por pessoas que estão sofrendo. Talvez aí você vai pegar um caderninho para escrever o nome dessa pessoa, ou você vai fazer uma lista, com pessoas que Deus está trazendo à sua mente, com o compromisso de orar para que Deus traga o livramento, o consolo, a solução, e nós vamos nos tornar intercessores de pessoas que sofrem. Talvez Deus vai trazer alguns motivos. Talvez você que está acompanhando esta mensagem está passando por algum tipo de sofrimento, e é o momento de você se colocar na presença de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós aprendemos que temos que orar uns pelos outros. Por isso, Deus, nesse momento nós colocamos o princípio da oração em prática, de orar pelo nosso sofrimento, mas de orar por aqueles que conhecemos e que também estão sofrendo. Pai, existem pessoas perto de nós que estão passando por lutas, pessoas que talvez estejam participando deste culto, ouvindo essa mensagem. Eu quero clamar para que o Senhor os visite de uma maneira muito especial. Os seus filhos têm apresentado nesse momento nomes diante do Senhor. Visite-os de uma forma extraordinária, Deus. Traga restauração àqueles que precisam de cura física, aqueles que estão passando por lutas emocionais, que o Teu Espírito Santo os envolva, Deus, com a graça do Senhor, com a certeza da presença do Senhor. Oramos por aqueles que estão passando por lutas espirituais e nós repreendemos toda tentativa do inimigo de trazer aprisionamento, tristeza, destruição e morte sobre vidas, ó Pai. Por isso nós confiamos e oramos por aqueles que estão passando por lutas, ó Deus, na área profissional, que tem trazido sofrimento, ó Deus, a esses corações. Por isso nós oramos, ó Deus, clamando para que o Senhor intervenha de uma forma extraordinária, mudando, ó Deus, o jeito de olhar para a situação que está diante de nós, mas com a certeza de que o Senhor é o Deus que está conosco. Pai amado, nós oramos neste momento por famílias, ó Deus, que estão sendo destruídas por causa do pecado, famílias que estão sendo, ó Deus, assoladas, ó Deus, por não confiarem no Senhor, por não colocarem, ó Deus, seus relacionamentos diante da Tua presença. Que o Senhor os visite com poder, ó Deus, e traga quebrantamento, ó Deus, a esses corações. Paizinhos, que os pais, ó Deus, que fazem parte da nossa comunidade de fé, sejam referenciais para os seus filhos e para as suas esposas, e que nós venhamos a desfrutar, ó Deus, de uma vida, Deus, sincera, Deus, uma busca, Deus, da dependência do Senhor, para que a gente experimente a Tua boa vontade sobre a nossa vida. Deus, visita aqueles que estão sofrendo.
Os irmãos talvez estejam colocando no chat aqui neste momento pessoas ou situações que eu quero clamar para que o Senhor os envolva. E por crer no Senhor, que o Senhor é o Deus que age na nossa vida, que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como é gostoso nós aprendemos a orar por nós, pelos nossos sofrimentos, mas orar também por pessoas que estão perto de nós, pessoas que conhecemos e que padecem e carecem das nossas orações. Um segundo princípio que, ao olhar para o texto de Tiago, a gente pode identificar, é que nós temos que aprender a orar na hora da enfermidade. Ore na hora da enfermidade. O versículo 14, Tiago ele vai dizer: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor Jesus. Olha só o versículo 14, o que ele está dizendo: tem alguém doente? Ore. Nós poderíamos dizer que a prescrição para toda e qualquer situação da nossa vida é a oração. Tem pessoas aqui que vão olhar a respeito de ungir com óleo. O poder não está em nada que vamos usar numa oração, mas o poder emana única e exclusivamente da presença do nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. É assim que nós temos que aprender a orar e a confiar que somente o Senhor é aquele que vai agir em nosso favor. Eu me lembro de uma história de um rei de Israel que orava ao Senhor, que teve experiências com Deus a respeito do Senhor ouvir as suas orações e responder às suas orações. E ele foi um também que padeceu com enfermidade e ele necessitou da presença do Deus Todo-Poderoso. Esse rei é o rei Ezequias, lá do Antigo Testamento. O rei Ezequias, ele foi um dos sucessores ali, né? Alguns reis depois de Davi. E ele assumiu o trono ainda muito jovem, com 25 anos de idade. E até o momento da enfermidade, ele foi um rei que buscou a presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus se agradava do reinado de Ezequias. Tanto que no momento em que ele está sendo perseguido pelo rei da Síria, sendo ali pressionado pelo exército, Deus traz um livramento respondendo à oração. Crônicas vai registrar isso, respondendo à oração de Ezequias, e de uma forma sobrenatural Deus agiu na vida daquele povo. E chega um momento da vida dele que aquele rei começa a enfrentar uma luta na área da enfermidade. Dá uma olhada que a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías 38, de 1 a 5. Diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Volta para cá essa mensagem, volta para cá. Dá uma olhada aqui. Você já imaginou você em oração com o Senhor e Ele dizendo assim: olha, arrume as coisas aí, porque você está doente e você irá morrer? Dá para imaginar o coração de Ezequias se isso acontecesse com você? Vamos continuar a leitura do texto. Olha só, ele vai dizer assim no versículo 2: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua história.
quando eu olho para a história, para esse relacionamento aqui de Ezequias com o Senhor, Deus ali dando uma nova oportunidade para que aquele rei pudesse permanecer durante um tempo ali. E o texto vai dizer que ele foi curado. Deus deu uma ordem ali ao profeta, aqueles que estavam, e ele foi curado. Ezequias vivia um momento de fragilidade. Ele estava passando por um momento de dor. Ele enfrentava naquele momento uma doença física. Nós precisamos, como povo do Senhor, aprendermos a orar nos momentos de fragilidade também. No momento em que passamos por problemas de saúde, na área da saúde, por homens e mulheres de Deus que enfrentam luta na área da enfermidade. Eu estava vendo essa semana no noticiário que aqui no nosso país tem alguns casos de sarampo. Você sabia que um dos casos de sarampos que foram detectados no nosso país está lá no Amazonas? Sabe onde? Num lugar chamado Manacapuru, numa região ribeirinha. Sabe que região é essa? É a região em que nós temos um casal de missionários sustentados pela nossa igreja. David e Tauana tem exercido ministério ali naquele lugar, naquela região. E nós temos que aprender a orar por aquelas famílias que estão passando ali pela enfermidade, por exemplo, do sarampo. E nós temos ali o nosso missionário que nós temos que orar para que Deus os proteja, os guarde e que possam ser instrumentos do Senhor ali naquele lugar. Nós temos que aprender esse segundo princípio, de orar quando nós passamos por enfermidades, na hora da enfermidade, por pessoas que estão ao nosso redor e estão passando por lutas na área da enfermidade. Nós temos famílias na nossa igreja que têm passado por lutas na área da enfermidade. E eu queria convidar você, mais uma vez, para que a gente pudesse clamar por pessoas, por irmãos. Nós vamos apresentar a saúde do irmão Nildo diante do Senhor. Nós vamos orar clamando para que Deus possa restaurá-lo completamente. E você que está aí participando do culto, tem pessoas que estão enfrentando lutas? Eu me lembro nesse momento do Miguelzinho, né? Uma criança que está ali, né, no grupo da igreja, que a Sueli colocou, que nós temos orado. Eu quero me lembrar também da Natália, da Nath, que eu sempre peço oração. Ela está já quase 3 meses internada ali no Hospital Pequeno Príncipe. A família passando por momentos de dificuldade. Quais são as pessoas que Deus tem trazido aí à sua mente? Né? A irmã Neide tem falado de amigas delas que estão lutando contra o câncer. Nós vamos continuar orando. Quais são as famílias que Deus está trazendo à sua mente neste momento? E eu queria desde já que, se você puder, feche os teus olhos e comece a orar neste momento por essas famílias, para que Deus possa trazer a restauração. O desejo do nosso coração é que Deus traga cura. Nós sabemos que Deus pode fazer isso. E nós sabemos também que o Senhor é o Senhor dos senhores e dono da nossa história, a qual a vontade dele sempre será a melhor para a nossa vida. Você pode fechar os teus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai amado, eu apresento em nome do Senhor Jesus cada pessoa neste momento que tem trazido, ó Deus, diante do Senhor em oração, pessoas que têm lutado na área da enfermidade, passado por doenças, por tratamentos. Pai, o Senhor os conhece, eu quero clamar para que assim o Senhor haja de uma forma muito especial. Eu apresento o irmão Nildo, Deus, diante do Senhor, ó Deus, para que aquele rim volte, ó Deus, a funcionar completamente, para que aquela hemodiálise, ó Deus, ela não seja mais necessária, que todo o processo, ó Deus, desse tratamento ali do fígado, o Senhor possa conduzir da forma como o Senhor tem feito, porque nós podemos orar, ó Deus, por plena restauração do teu filho, Paizinho. E por confiarmos no Senhor, ó Deus, nós nos colocamos clamando por uma restauração. Lembramos da Natália, visita a Natália,
Restaura a saúde dela, Deus. Faça com que aquela enfermidade cesse, Deus. Que aquela família experimente cada vez mais o agir do Senhor, ó Deus. E a presença do Senhor. Eu olho, ó Deus, pelo Miguelzinho. Deus, restaure, Deus, em nome de Jesus. Eu me lembro, ó Deus, da irmã da Sueli, do sobrinho ali que estão padecendo com Covid, que o Senhor os restaure de uma forma muito especial. Pastores da nossa região, pastor Pascoal, pastor Wilson, que também estão sofrendo com Covid, que o Senhor possa restaurar a saúde desses pastores, ó Deus. Deus, eu oro, ó Deus, por cada nome que está sendo, ó Deus, apresentado diante do Senhor, pelos irmãos que participam deste culto. E eu oro para que o Senhor age de uma forma muito especial, porque nós cremos, ó Deus, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Como é bom nós orarmos, que a gente possa aprender a orar, aprender esses princípios de orarmos nos momentos em que passamos por enfermidade, de nós aprendermos a orar quando nosso coração está apertado e nós estamos sofrendo. E nós vamos continuar na próxima semana com alguns outros princípios, quando nós vamos aprender a orar com líderes espirituais, com companheiro de caminhada, orar com a perspectiva de que o nosso Deus ele é poderoso e responde orações e tantos outros princípios. O desejo do meu coração é que esse tempo de orar não se encerre aqui, mas que você possa conduzir o restante da tua semana, o fim de semana, separando um tempo para orar por você, para orar por pessoas, para orar para que o reino do nosso Senhor se manifeste na nossa cidade através da nossa vida. Que a presença de Deus e a oração seja a marca da sua caminhada com o Senhor e você possa desfrutar da alegria que só o Senhor pode trazer ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Só o
Separe um tempo para orar ao Senhor. Você foi abençoado neste culto, que o Senhor possa lhe conduzir a um relacionamento cada vez mais profundo de experimentar a presença de Deus dentro da sua vida. Você acha que vale a pena compartilhar esse link com algumas pessoas que você conhece, para que elas possam ser desafiadas a aprender a orar? E nas próximas quintas-feiras nós estaremos aprendendo outros princípios de uma vida de oração, de como orar, de como buscarmos a presença do Senhor. Que o amado Jesus o abençoe e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.